Olá, meu nome é Tim Box e, como você pode imaginar, estou um pouco ansioso. Estou preocupado se vou conseguir lembrar do que planejei dizer aqui hoje. Também me pergunto se o que tenho a compartilhar vai fazer sentido para todos vocês. E, sendo bem honesto, até uns 30 segundos atrás, eu estava um pouco tenso com a possibilidade de tropeçar nesse tapete enquanto subia no palco. Mas acho que esse tipo de ansiedade, embora pareça trivial, é até compreensível. Afinal, é importante para mim que a mensagem que trouxe seja ouvida e eu realmente espero que consiga transmiti-la sem cair. Agora, faz sentido estar ansioso, certo? Mas houve um tempo na minha vida em que essa sensação de ansiedade parecia completamente sem razão. Havia um período em que o simples fato de entrar em uma sala cheia de pessoas me deixava tão desconfortável que mal conseguia respirar, quanto mais pensar em ficar na frente delas para falar. Agora, é claro, algo mudou ao longo do tempo. Ou eu não estaria aqui hoje. Eu acredito que a principal mudança foi que, embora eu ainda sinta ansiedade, eu não a deixo mais controlar minha vida. A transformação não aconteceu porque eu tentei me livrar da ansiedade. E, para ser honesto, no passado era exatamente isso que eu fazia. Tentava de todas as formas evitar qualquer situação que me causasse esse tipo de sentimento. Planejava minhas rotinas para minimizar o contato social. Se eu sentisse a ansiedade se aproximando, eu simplesmente fugiria da situação. Procurava a segurança onde pudesse encontrar algum alívio e, em seguida, recorria a distrações para tentar afastar essa sensação desconfortável da minha mente. Durante muito tempo, eu achava que algo ruim estava prestes a acontecer, e esse foi meu maior erro. Acontece que você não resolve a ansiedade tentando se livrar dela. Na verdade, você não consegue se livrar da ansiedade, de nenhuma maneira. Por uma reviravolta do destino, ou talvez como uma consequência direta do que passei, hoje trabalho com pessoas que enfrentam a ansiedade, ajudando-as a entender e, eventualmente, superar esses sentimentos. Nos últimos 10 anos, passei muito tempo conversando com pessoas sobre suas ansiedades, e embora cada uma tenha sua própria história e jornada pessoal com o tema, todos, em algum momento, expressaram o mesmo desejo que eu tinha no passado: o desejo de se livrar totalmente da ansiedade. Você consegue imaginar um mundo sem ansiedade? Bem, por exemplo, essa sala provavelmente estaria vazia. A ansiedade é o que nos alerta quando algo merece nossa atenção. De alguma forma, foi ela quem te lembrou de que você tinha um compromisso importante hoje. Sem ela, nenhum de nós teria aparecido, e aqueles que talvez aparecessem por acidente estariam vendo um palco vazio. Sem ansiedade, nenhum de nós teria um emprego ou uma carreira, pois não teríamos tido a motivação para estudar e buscar qualificações. E sem ela, nenhum de nós teria relacionamentos. Não veríamos valor em nos arrumar, lavar e nos apresentar bem para um primeiro encontro. O tipo de encontro que, sem a ansiedade, provavelmente esqueceríamos de comparecer. Portanto, parece que a ansiedade tem seu valor. No entanto, vale lembrar que existem pessoas que não sentem esse tipo de apreensão. E isso cria uma diferença significativa nas reações e no comportamento de cada um. Existem 2 grupos de pessoas que não experimentam ansiedade. O primeiro grupo são as pessoas que já faleceram. Elas não sentem mais nada, claro, e em um sentido não têm motivo para se preocupar. O segundo grupo são aquelas pessoas que poderíamos chamar de psicopatas. São indivíduos que, por alguma razão, não conseguem se importar com as consequências de seus atos ou com o sofrimento alheio. Agora, não sei como você foi educado, mas quando eu era mais novo, sempre tive a clara impressão de que pertencer a um desses grupos não seria algo desejável. Isso nos leva à grande questão:
Por que enxergamos a ansiedade de maneira tão negativa? A resposta mais óbvia é que quando ela se torna excessiva e prolongada, a ansiedade pode começar a dominar nossas vidas. Ela pode afetar a maneira como enxergamos o mundo e até mesmo determinar nossa existência. Claro que, diante disso, nosso primeiro impulso é tentar nos livrar dela. Mas, e se não conseguirmos? E se todas as nossas tentativas de controlar a ansiedade falharem? O que fazer? É aí que muitos de nós procuramos ajuda médica. E devo dizer, sou um grande admirador dos médicos. Eles salvaram minha vida várias vezes e tenho uma enorme simpatia por eles quando se trata de tratar a ansiedade. Porém, o problema é que para lidar com esse tipo de questão, eles não estão necessariamente preparados. Em primeiro lugar, há um limite de tempo em suas consultas. Você tem entre 8 e 11 minutos para ser atendido, o que é um tempo muito curto para diagnosticar e tratar um problema como a ansiedade. Além disso, os médicos possuem um conhecimento limitado sobre como lidar com a ansiedade, visto que ela é tratada como uma condição de saúde mental. Mas eles não são especialistas nessa área. Para que um médico se torne especializado em saúde mental, ele precisaria de mais 5 ou 6 anos de estudo para se tornar um psiquiatra. E por último, os profissionais de saúde têm pouco suporte quando se trata de tratar a ansiedade de maneira eficaz. Podemos ser colocados em uma lista de espera de 12 a 16 semanas para alguma forma de aconselhamento. Mas, quando procuramos ajuda médica, geralmente já estamos desesperados, apenas para sermos informados de que teremos que esperar 3 ou 4 meses para falar com alguém. Essa situação só torna a questão mais difícil e, como resultado, a única alternativa que resta é recorrer à medicação. Embora eu compreenda que os medicamentos podem alterar a forma como nos sentimos, não sou um grande defensor de medicar a ansiedade. Nos anos 90, vi muitos dos meus amigos experimentando essa solução simples, mas com isso também vieram todos os tipos de efeitos colaterais indesejados e imprevisíveis. E no caso improvável de encontrarmos o remédio que realmente funcione, que diminua nossa resposta de ansiedade sem causar efeitos colaterais, surge outro problema: a facilidade com que podemos nos tornar dependentes dessa medicação. Isso gera, então, mais uma razão para nos sentirmos ansiosos: a possibilidade de desenvolver uma dependência de um remédio anti-ansiedade. A realidade é que uma solução médica para um problema que não é puramente médico não vai resolver a raiz do problema. Na melhor das hipóteses, ela apenas vai oferecer uma solução temporária. A grande ironia, porém, é que a maioria das pessoas com quem conversei já sabe disso. Elas sabem que recorrer ao médico não é a solução ideal para tratar a ansiedade. Então, por que ainda fazemos isso? Acredito que chegamos a esse ponto porque hoje em dia somos constantemente informados de que a ansiedade é uma doença. E ao ir ao médico para tratar isso, é quase certo que você sairá com o diagnóstico de transtorno de ansiedade, o que só acrescenta mais uma camada de preocupação. Durante todas as conversas que tive com pessoas que sofrem de ansiedade, uma coisa era clara: quando perguntamos o que mais as deixava ansiosas, a resposta geralmente era a preocupação com o quanto estavam sentindo ansiedade e o medo de que isso nunca fosse acabar. A ansiedade é frequentemente tratada como se fosse uma doença, mas na verdade ela não é. Ansiedade é uma emoção e todas as emoções têm um papel significativo. Cada emoção é essencial, possui um propósito e faz parte da experiência humana. Nesse sentido, a ansiedade não é mais assustadora ou anormal do que qualquer outro sentimento que possamos experimentar. Se não sentíssemos ansiedade, estaríamos perdendo uma peça importante do nosso repertório emocional, o que realmente poderia ser um desequilíbrio.
Agora, quero compartilhar uma analogia que pode ajudar a entender melhor como lidamos com nossas emoções. Imagine que sua mente seja como um navio. Todo navio tem um capitão e uma tripulação. Nesse cenário, o capitão representa sua parte lógica, racional e consciente. É ele quem sabe para onde você quer ir, porque deseja chegar lá e tem uma ideia de como planeja alcançar esse destino. Por outro lado, a tripulação simboliza seu subconsciente, que é responsável por operar o navio. O subconsciente controla as respostas automáticas, padrões de pensamento, comportamentos, sistemas de crenças e, mais importante, suas emoções. É a tripulação quem aciona as respostas emocionais necessárias. Por exemplo, ao percebermos algo perigoso, a tripulação ativa o medo, nos fazendo sentir desconfortáveis para nos afastarmos do perigo e buscarmos segurança. Se nos sentirmos injustiçados, a tripulação pode gerar raiva, nos energizando e nos direcionando a agir para corrigir a situação. Mas e a ansiedade? Por que essa emoção é despertada? Cada pessoa terá sua própria interpretação sobre o que a ansiedade significa. Mas, de forma simples, ela é uma emoção que nos alerta sobre algo que consideramos importante ou uma preocupação com algo futuro que exige nossa atenção. É a tripulação dizendo ao capitão: você precisa olhar para isso agora. O ponto crucial é que sua tripulação, seu subconsciente, opera com base em um princípio simples: buscar a melhor estratégia para alcançar a maior felicidade possível. A segurança é fundamental, pois é uma parte essencial da felicidade. Não podemos nos sentir plenamente felizes sem a sensação de estarmos seguros. No entanto, no final das contas, a sua tripulação está sempre tentando guiá-lo em direção à felicidade. Como disse o autor americano John Shedd, um navio está seguro no porto, mas não é para isso que os navios foram construídos. Assim, mesmo quando sua tripulação faz você se sentir mal ou traz pensamentos difíceis de lidar, como "eu não sou bom o suficiente", "nunca vou conseguir" ou "ninguém me ama", esses pensamentos não estão ali para destruí-lo. Eles estão tentando protegê-lo, afastando-o de situações que poderiam trazer dor ou infelicidade. Essas palavras duras que surgem em sua mente não têm como objetivo afundar o navio, mas sim desviá-lo de mares tempestuosos que você pode temer enfrentar. No entanto, as decisões tomadas pela sua tripulação são baseadas em aprendizados acumulados ao longo da vida. E porque muitas dessas lições foram adquiridas quando você era muito jovem, algumas delas já não se aplicam à sua realidade atual, enquanto outras estavam incorretas desde o início. Por isso, quando se trata de ansiedade, sua tripulação pode cometer erros com frequência. Ainda assim, isso não os transforma em inimigos. Apesar disso, é comum ouvir as pessoas descreverem a ansiedade como um adversário. Elas querem jogar os tripulantes ao mar. É compreensível. Se acreditarmos que uma parte da nossa mente está tentando nos prejudicar, é natural vê-la como inimiga. Se chegarmos à conclusão de que nossa mente está contra nós, fica fácil pensar que ela está quebrada ou doente. No início desta reflexão, mencionei que já enfrentei níveis debilitantes de ansiedade social. Então, como consegui superar isso? O que fiz para reduzir minha ansiedade? Quero compartilhar 3 estratégias principais que me ajudaram a mudar. A primeira coisa que fiz foi me recusar a acreditar que estava doente. Entre todas as preocupações que a ansiedade me trazia, decidi que não iria me preocupar por estar ansioso. Percebi que toda vez que sentia ansiedade, isso não acontecia por acaso. Sempre havia um gatilho, seja uma situação específica ou um padrão de pensamento. Quando compreendi isso, pude dar o próximo passo: ouvir minha tripulação.
Por muito tempo, tentei afastá-la e ignorar o que estava tentando me comunicar. Mas quando você ignora alguém com uma mensagem importante, a tendência é que essa pessoa fale cada vez mais alto para chamar sua atenção. Se você continuar ignorando, ela pode acabar gritando. A única maneira de impedir que minha ansiedade gritasse comigo era começar a escutá-la. Prestei atenção no que ela estava tentando me dizer, no que minha tripulação estava tentando alcançar com aqueles sentimentos. Em vez de vê-los como inimigos, passei a tratá-los como aliados. Curiosamente, quando você para ouvir o que sua mente está tentando comunicar, ela não sente mais a necessidade de gritar. E com isso, o capitão, sua parte lógica e racional, consegue se manifestar. Nesse ponto, você tem a chance de avaliar se aquela emoção é apropriada ou não, se ela é útil ou apenas um reflexo de antigos padrões que não servem mais. Depois de ouvir sua tripulação e entender o que ela quer, o passo mais importante é tratar a si mesmo com gentileza. Se você for como eu, talvez tenha passado boa parte da sua vida se culpando, pelas falhas, pelos erros ou até pelos sentimentos que carrega. Das críticas e negatividades que recebeu ao longo da vida, provavelmente as mais duras vieram de você mesmo. Esse hábito de autocrítica tem um impacto devastador no moral da sua tripulação. Quando a equipe está desmotivada, o resultado é baixa autoestima. E a baixa autoestima transforma até os menores desafios em fontes de ansiedade. A boa notícia é que é possível reparar esse dano. E o processo é simples. Decida, a partir de agora, tratar a si mesmo com bondade e encorajamento. Quando as pessoas se sentem apoiadas, elas fazem seu melhor. O mesmo vale para a sua tripulação. Se você cultivar palavras positivas e motivadoras, sua equipe responderá com mais confiança. Em resumo, se você se critica, acaba se sabotando. Mas se você se apoia, as possibilidades se tornam infinitas. É por isso que acredito que está tudo bem, e até necessário, sentir ansiedade em algum grau todos os dias. Isso significa que sua tripulação ainda está trabalhando, ainda está navegando o navio e tentando conduzi-lo na direção certa. A ansiedade é aquela parte de você que faz revisar um e-mail importante antes de enviá-lo. É o que o lembra de conferir as chaves antes de sair de casa. É o que faz seu coração acelerar um pouco ao se preparar para uma apresentação importante ou um momento desafiador. A verdade é que eu ainda sinto ansiedade o tempo todo. Por exemplo, toda sexta-feira de manhã, eu acordo ansioso porque sexta-feira é sexta-feira, e isso significa que é dia de levar o lixo para fora? Minha equipe me acorda com o lembrete: você precisa levar o lixo agora. Não é uma ansiedade paralisante, é mais como um leve sussurro, suficientemente alto para chamar a atenção. Assim que eu levo o lixo, essa sensação desaparece. Pode parecer algo trivial, mas é exatamente o tipo de coisa que pode nos perturbar se acreditarmos que sentir isso não é normal. Fico pensando, se naquela época, quando eu sofria de altos níveis de ansiedade, tivessem me diagnosticado com um transtorno de ansiedade, será que hoje eu temeria as manhãs de sexta-feira? Será que ficaria ansioso só de pensar que minha ansiedade poderia voltar? Será que me criticaria por não estar completamente livre desse sentimento? Existem visões populares sobre ansiedade intensa, mas ambas são limitadas. A primeira sugere que a ansiedade é uma doença mental, que faz parte de como somos programados e que há pouco a ser feito. A segunda sugere que a ansiedade não é real, que está apenas na nossa cabeça e que devemos simplesmente superá-la. Nenhuma dessas perspectivas é útil, e ambas são equivocadas. Minha jornada nos últimos 10 anos me mostrou que a verdade está em algum lugar no meio. É claro que a ansiedade é real. Não escolhemos sentir isso, mas ainda assim sentimos. Porém,
Só porque nos sentimos assim agora, não significa que não possamos mudar. O primeiro passo para transformar essa experiência é aceitá-la. Quando reconhecemos a ansiedade como parte natural da nossa vivência humana e a tratamos não como uma inimiga, mas como uma aliada, algo interessante acontece. A tripulação volta a navegar o navio de maneira mais estável e começamos a nos sentir menos ansiosos em relação à própria ansiedade. E você, como se sente hoje? Está ansioso por algo? Ótimo! Isso significa que você está vivo. A ansiedade é uma parte de você tentando mostrar o que é importante. Escute-a. Ela está aqui para ajudar. Meu nome é Tim Box e agora, 20 minutos depois, me sinto muito menos ansioso. Muito obrigado. Se você gostou dessa reflexão, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Vamos continuar juntos nessa jornada de autoconhecimento e bem-estar.